Então, olha só o que a gente vai ver nos capítulos 11, 12, 13 e 14. Essa questão das mulheres participar do culto com véu ou sem véu, a questão da celebração da ceia do Senhor com a maneira correta, o uso dos dons espirituais no culto, a questão do dom de línguas, a questão da profecia. Então, tudo isso está aqui nesses 4 capítulos que alguns consideram como sendo os capítulos mais difíceis de toda essa carta. A carta toda é difícil, mas fica mais complexo a partir de agora, porque nós não temos muitas informações do que estava acontecendo na igreja de Corinto, a não ser isso que Paulo nos diz aqui. E nós já falamos que o que a gente faz aqui é uma leitura em reverso, né? Um tipo de exegese de espelho. A gente, pelas respostas, tenta adivinhar quais eram as perguntas, ou pelas orientações a gente procura descobrir ou inferir quais eram os problemas. Eu até usei uma ilustração, é como você entrar numa sala e de repente está o seu amigo no telefone falando com alguém e você só está ouvindo a voz do seu amigo, e pela voz do seu amigo, pelo que ele está dizendo, você tenta reconstruir a conversa toda. Eu tenho certeza que você já tentou fazer isso e é um pouquinho complicado. A gente tem só o que Paulo está dizendo. A gente não sabe quais eram as perguntas dos coríntios direito, a gente não sabe bem qual era o contexto, por isso que nós precisamos entrar com humildade nesses 4 capítulos e pedindo a Deus, de fato, direção para que aquilo que está realmente claro seja objeto de nosso estudo e também de aplicação para a nossa vida, que é o que nós desejamos. Hoje nós então vamos ver a questão do véu, que está aí do verso 2 do capítulo 11 até o verso 16. Vamos fazer a leitura e em seguida orar e entrar na exposição. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pela própria leitura, vocês viram que tem algumas passagens bem difíceis aqui, não é? Vamos pedir que Deus nos ajude para que nós tenhamos algum entendimento que seja razoável, ao menos, daquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ó Senhor, nós confessamos que o problema não está na Tua palavra, o problema está em nós. Somos subjetivos, reduzidos, falíveis. Nós não temos todo o conhecimento, por isso nem sempre as palavras do Teu livro nos parecem tão claras. Por isso que nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos conduza ao sentido que o Senhor deseja aplicar à nossa vida. Nós queremos, Senhor, entender o que é que Paulo quis dizer aqui, para entender o que é que essa passagem quer dizer hoje, porque esse é o nosso desejo. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, qual era o problema, então, que o apóstolo Paulo está tratando aqui nessa passagem? Aliás, é a única passagem do Novo Testamento onde esse assunto do uso do véu é trazido diante dos cristãos. Aparentemente, as mulheres da igreja de Corinto
Elas queriam participar do culto e orando e profetizando sem usar o véu. Paulo não tem nenhum problema que elas orem durante o culto e também não tem nenhum problema que elas profetizem durante o culto. Se você me pergunta qual é a natureza da profecia, isso nós vamos deixar para o capítulo 14, onde Paulo trata da profecia, do que é profetizar e quais são as regras relacionadas com isso. Mas, por enquanto, vamos apenas admitir isso. Paulo não tem dificuldade que a mulher participe do culto, orando e profetizando. Mas ele faz uma ressalva, que é que ela deve fazer isso usando o véu. E ele faz isso porque, aparentemente, lá na igreja de Corinto, não é o que as mulheres queriam. Por exemplo, aqui no verso 5, ele diz: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, é uma referência ao véu, né? A cabeça desvelada, sem o véu era uma peça do vestuário que cobria a cabeça, em algumas regiões cobria inclusive o rosto, né? Mas no mínimo cobria a cabeça, e as mulheres estavam querendo participar do culto sem usar essa peça do vestuário. Ou ainda no verso 11, no verso 13, julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, ou seja, com a cabeça sem véu? Então, esse era o problema imediato, esse era o problema que estava na superfície, que as mulheres da igreja de Corinto queriam participar do culto, orando e profetizando, até aqui tudo bem, mas sem o véu. Por quê? E uma vez que o véu era símbolo da submissão da mulher, ou era a marca da mulher de respeito em todo o Antigo Oriente, nós podemos imaginar pelo menos duas causas pelas quais as mulheres de Corinto, e notem que isso não aconteceu em outras igrejas. Paulo escreve a igreja de Roma, Paulo escreve a igreja de Filipos, a igreja tessalônica, Paulo escreve a igreja de Colossos, nunca esse assunto aparece. Só que na igreja de Corinto é que isso parece ter sido um problema. Então a gente imagina que sejam duas causas. A primeira delas, a influência de movimentos feministas do mundo moderno. Se vocês acham que o movimento feminista, especialmente na sua manifestação mais radical, é alguma coisa do mundo moderno, vocês estão enganados. Já na época do Império Romano, naquele mundo antigo, mulheres faziam passeatas, se organizavam, faziam protestos na cidade de Roma contra o papel delas. Elas queriam mais direitos, queriam participar mais da sociedade e uma série de reivindicações que nós não teríamos nenhuma dificuldade em dizer, nós que entendemos que a mulher foi feita como homem, a imagem e semelhança de Deus e tem o mesmo valor e a mesma dignidade, nós não teríamos nenhuma dificuldade com isso. Mas para aquela época era algo bastante inédito, não é? Então, de vez em quando havia algum movimento desses lá, pelas bandas de Roma, e que influenciava o restante do mundo, uma vez que Roma era a capital, né? Então, talvez algum tipo de influência que vinha lá da capital do Império Romano, e essas mulheres, então, pegaram essa ideia. Mas eu acho isso pouco provável, Roma estava muito longe. Havia outras influências ali, e eu penso que a provável explicação era essa daqui, e que se coaduna com o que a gente já viu até agora na carta de Paulo aos Coríntios. É que as mulheres de Corinto tiraram conclusões indevidas do fato de que elas tinham recebido dons espirituais tanto quanto os homens. Nós já vimos que a igreja de Corinto tinha uma predileção por determinados dons espirituais, que era o dom de profecia e o dom de línguas. Eu imagino que esse dom não era dado somente para os homens, tanto é que Paulo fala aqui de mulher profetizando. Então, mulheres falavam em línguas e tinham mulheres que também profetizavam. E aí, então, vem a conclusão que parece lógica. Ora, se eu profetizo como os homens, e se eu falo em línguas como os homens falam, e isso é um sinal, uma evidência da ação e da presença do Espírito Santo, por que fazer diferenciação no culto? Por que eu tenho que usar uma peça de vestuário que diz que eu estou debaixo de autoridade quando eu ministro da mesma forma que os homens ministram? Eu creio que essa é a melhor explicação.
Eu digo isso porque a igreja de Corinto tinha um conceito errado de espiritualidade que estava atrelado à manifestação de dons espirituais. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja dividida, era uma igreja carnal, tinha problemas de imoralidade, falta de disciplina, tinha grupos brigando entre si, haviam formado 4 clubes, fã-clube de pregadores populares daquela época. Era uma igreja que em toda parte se vê sinais do pecado e da falta de santificação. Entretanto, era uma igreja que achava que era uma igreja espiritual, porque havia manifestação de dons espirituais lá no meio. E nós já vimos de que você não pode relacionar manifestação carismática de dons com santificação. O maior exemplo é a igreja de Corinto. Era uma igreja onde esses dons estavam presentes, mas é a igreja mais carnal do Novo Testamento. É a igreja mais complicada do Novo Testamento. Então, se a igreja já tinha essa tendência de entender errado essas questões de espiritualidade, essa teoria que eu apresentei para vocês, ela então ganha mais peso, que as mulheres tinham chegado a uma conclusão errada, ou seja, de que o fato de que elas tinham os mesmos dons espirituais dos homens, isso quer dizer que não poderia haver mais nenhuma fala de hierarquia, subordinação, obediência, uma posição de mando e uma posição de submissão. Elas chegaram mais ou menos a essa conclusão. Eu imagino que tenha sido isso. Mas até agora eu deixei de falar ou colocar o pano de fundo para isso aí, para nós entendermos essa questão do véu. Eu vou falar um pouquinho do uso do véu no Antigo Oriente para a gente melhor situar aqui entender o que é que Paulo está combatendo. O véu fazia parte do vestuário das mulheres honradas daquela época. E era símbolo de uma mulher de respeito e que estava debaixo da autoridade ou do seu pai, ou do seu marido, ou do seu irmão mais velho. Enfim, era essa a cultura do Antigo Oriente. A mulher sempre estava debaixo da autoridade masculina, sempre estava debaixo da autoridade de alguém. E o véu era o símbolo disso, era o símbolo do recato, da mulher pura, da mulher obediente, da mulher submissa, da mulher virtuosa. Isso fazia parte da cultura e não havia questionamento nenhum a respeito disso. Todo mundo aceitava isso normalmente. Era assim que as mulheres se vestiam naquela época. Isso na cultura israelita, na cultura grega e na cultura romana. Nas 3 grandes culturas daquela época, pelo menos no que diz respeito à formação do cristianismo, havia essa mesma prática. Toda mulher usava véu. E o véu significava exatamente isso. O papel que ela tinha na sociedade, no lar, na família e agora também na igreja. O papel que ela tinha na sinagoga, o papel que ela tinha no templo, o papel que ela exercia nos templos pagãos. Então, em todo lugar, ela costumava usar o véu. Algumas passagens que falam disso. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 3, 18 a 23, Deus falando através do profeta e anunciando um dia de juízo contra a nação de Israel, diz assim: naquele dia, no dia da invasão babilônica contra Israel, o Senhor tirará o enfeite dos anéis dos tornozelos. As mulheres, agora começa a descrever como é que a mulher se vestia. Ela tinha uns enfeites no tornozelo, toucas. Eu não sei como é que isso é enfeite de uma mulher, uma touca, né? Mas devia ser algum tipo de coisa que botava na cabeça, uma redinha, alguma coisa assim. Os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, a mulher já usava, né? Bracelete, os véus esvoaçantes. Então você vê que o véu fazia parte do vestuário. E quando Deus diz que Ele vai trazer desgraça sobre a nação, está dizendo: eu vou tirar todo o vestuário feminino, né? Vou deixar as mulheres envergonhadas e tirar o véu, significava isso. Em Gênesis 24, 65, nós temos aquela famosa história de quando Rebeca vai ser finalmente apresentada a Isaac, não é? Que eles casaram por procuração. E agora chegou o momento do encontro e diz lá o texto: Rebeca perguntou ao servo, aquele que foi lá buscá-la e trouxe: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então Rebeca tomou o véu e se cobriu. Você vê como era, né? Disse: é o teu marido que está chegando. Então ela pegou o véu e se cobriu, sinal de respeito e submissão naquela época.
Ficar o véu era sem vergonha, né? Passar vergonha. Está aí Isaías 47, de 1 a 3, desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e a delicada. Toma moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, etc. São passagens do Antigo Testamento que confirmam isso que eu falei para vocês. Fazia parte e significava o respeito das mulheres. Em proporções semelhantes, bem semelhantes, o uso do véu por mulheres honradas era costume nas cidades gregas e romanas, onde Paulo fundou comunidades, onde ele plantou igreja. Aqui tem uma citação de John MacArthur que eu achei bem interessante. Na sociedade da cidade de Corinto, era um sinal de autoridade sobre a mulher o homem orar ou profetizar com a cabeça descoberta. A mulher, por sua vez, deveria cobrir a cabeça nessas atividades. Consequentemente, era uma vergonha para o homem cobrir a cabeça, pois sugeria uma reversão da relação apropriada. Então, quando a mulher cobria a cabeça durante o ato de orar e profetizar, ela estava demonstrando que estava debaixo da liderança eclesiástica masculina. Então, eu acho que isso tudo aqui deixa claro qual é o verdadeiro ponto da passagem. O problema da passagem não é o véu. O problema é aquilo que o véu representava naquela cultura. Era o princípio de autoridade. Era o princípio de autoridade e qual o papel do homem e qual o papel da mulher. Então, é esse o verdadeiro ponto. E aí a gente pergunta, mas então o véu não era uma questão cultural? E como é que fica? Como é que fica isso aí? A gente tem uma regra que nos ajuda nesse caso. Toda a Bíblia foi produzida numa cultura diferente da nossa. A Bíblia foi produzida, escrita na cultura do Antigo Oriente. Nós vivemos 3.500 anos depois de que o Antigo e o Novo Testamento foram produzidos, numa cultura completamente diferente. Então, como é que a Bíblia pode ser útil para nós? Como é que ela pode ser relevante para nós? A resposta é que, através de questões culturais, Deus revelou princípios eternos. O símbolo e aquilo que é cultural passa, mas o princípio permanece. Um exemplo. Em algum momento, não me recordo qual é a carta agora, o apóstolo Paulo, ao terminar, diz assim: cumprimentem uns aos outros com um beijo santo. No Antigo Oriente, as pessoas se cumprimentavam dando beijo uma na outra, inclusive homem beijando na bochecha de outro homem também. Graças a Deus, aqui no Ocidente é só um aperto de mão, né? E um abraço. Ouvi dizer que na Rússia o beijo é inclusive na boca, né? Eu não tenho certeza. Se tiver algum ouvinte aí da Rússia ou algum querido irmão de fala portuguesa, manda aí depois uma mensagem esclarecendo isso aí. Mas no Antigo Oriente, quando Paulo diz assim, cumprimentem-se com ósculo santo, beijo santo, a gente não faz isso aqui no Brasil, né? Homem com homem não faz isso, mas a gente aperta a mão. O princípio é esse: cumprimentem os irmãos, mostrem cordialidade, deem algum sinal de amizade e de amor. No Antigo Oriente era o beijo, aqui no Brasil é um aperto de mão ou um abraço. Então veja, o que é cultural, ele passa, mas o princípio permanece. O que é cultural nesse texto? Obviamente o uso do véu. Uma vez que aqui no Brasil não faz parte do nosso costume a mulher usar véu para demonstrar que é uma mulher de respeito, uma mulher séria, uma mulher casada. Não faz o menor sentido. Mas o princípio permanece de que durante o culto a mulher deve sempre demonstrar que ela está debaixo de autoridade eclesiástica, debaixo da autoridade espiritual que é concedida ou que é atribuída na Bíblia ao homem cristão qualificado. Nós vamos entrar nisso aqui então agora, vendo quais são os princípios que o apóstolo Paulo usa para dizer para as mulheres de Corinto que elas devem sim usar o véu. Aqui você tem a origem do movimento feminista radical, né? Começou no grupo de mulheres da igreja de Corinto. E nós vamos ver que princípios o apóstolo Paulo vai usar para abordar isso aqui. Ele começa no verso 2 dando uma nota de aprovação para a igreja. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Tradição no Novo Testamento
geralmente se refere ao conteúdo apostólico, aquilo que os apóstolos ensinaram e que estava sendo transmitido oralmente enquanto ainda não estava sendo escrito, enquanto o cânon do Novo Testamento não estava formado. Paulo aqui reconhece que a igreja de Corinto, apesar de todos os seus problemas, ainda guardava aquilo que ele tinha ensinado quando estava lá. Porém, tinha uma coisa que a igreja não estava fazendo certo, que diz aí no verso 3. Quero, porém, veja, no 12 ele diz, vocês estão guardando o que eu ensinei, mas eu quero, porém, e aí ele vai falar a respeito do véu, com isso demonstrando que quando ele esteve lá, ele ensinou a respeito disso, só que a igreja de Corinto agora não estava mais praticando, e ele começa a corrigir. Ele usa 4 princípios, eu não sei se vai dar para a gente ver tudo hoje, são 4 princípios que ele coloca para dizer que a mulher deveria usar o véu na igreja. O primeiro é o princípio teológico, que está aí no verso 3 até o verso 7. Depois, um princípio tirado do relato da criação, que está aí do verso 8 até o 12. Depois, o princípio da natureza, aquilo que parece natural, do verso 13 a 15. E, por fim, o princípio do consenso, aquilo era prática em todas as igrejas. São 4 princípios, e vamos ver cada um deles, assim o tempo nos permita. O primeiro é um princípio teológico e que está baseado na doutrina da Trindade, muito embora Paulo vai mencionar apenas 2 das pessoas da Trindade aqui. Verso 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. A gente não sabe porque Paulo disse nessa ordem, mas a ordem lógica é essa. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui, obviamente, significa autoridade. Alguns estudiosos que não concordam com essa interpretação dizem que aqui é a origem. A cabeça tem que ser entendida no sentido de origem, porque Deus é a origem de Cristo, que é a origem do homem, que é a origem da mulher. Me parece extremamente forçado. E quando você faz um estudo da palavra kephalé, que é a palavra grega para cabeça, nos livros e na literatura grega, e não somente na Bíblia, mas toda a literatura grega do século I, em 98% das ocorrências ou mais, kephalé significa, quando usado metaforicamente, autoridade, ou fonte de comando, que é óbvio. Onde é que está a fonte de comando do nosso corpo? Onde é que se situa? Aqui, né? Não é aqui que está? Então, quando diz Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, o apóstolo Paulo está traçando uma linha hierárquica que começa em Deus e termina na mulher. É um argumento profundamente teológico, não tem nada cultural aqui. Enquanto houver trindade, esse argumento vale. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. E é nisso que Paulo baseia o seu primeiro argumento. Deus é o cabeça de Cristo no sentido de que foi o Pai que enviou o Filho para que viesse ao mundo dar sua vida pelos pecadores. Cristo é o cabeça do homem no sentido de que o homem foi constituído por Deus como cabeça da família e ele responde a Cristo pelos seus atos. Toda vez que alguma coisa dá errado na família, a responsabilidade primeira a ser cobrada é do homem, porque ele é o cabeça do lar. A gente até diz isso em português, não é? O homem é o cabeça do lar. O fundamento é esse aqui. E o homem é o cabeça da sua esposa, cabeça da sua esposa. Então, esse é o argumento teológico com base na Trindade. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva para não ser mal entendido. Em teologia, a gente faz a diferença entre trindade ontológica e trindade econômica. Trindade ontológica ontológica vem da palavra grega ontos, que significa ser. Então, quando a gente fala da trindade ontológica, a gente fala das 3 pessoas da Trindade, enquanto pessoas da Trindade. Elas são iguais, o Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, em honra, glória, poder, majestade. Se eles fossem feitos de alguma substância, nós diríamos que eles são da mesma substância, que inclusive é uma linguagem que é usada na teologia dos concílios da igreja, né? Que o Filho é da mesma substância do Pai. Então, são 3 pessoas que são igualmente Deus, participam dos mesmos atributos, têm as mesmas virtudes e
Não há diferença entre eles. Mas essas 3 pessoas se organizaram no plano de redenção. O Pai manda o Filho e os 2 enviam o Espírito Santo. Então, a gente chama, quando a gente fala da Trindade, em termos do relacionamento, ou do envolvimento dela com a salvação, a gente se refere à Trindade econômica. Na economia da salvação, o Pai é o cabeça do Filho, porque mandou o Filho. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Nesse sentido, porque o Pai o mandou, o Pai o enviou na organização da salvação. E aí nós podemos trazer isso igualmente para a relação marido e mulher, particularmente no casamento, e também na própria igreja. Homem e mulher, ontologicamente falando, são iguais, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, têm a mesma dignidade, o mesmo valor, a mesma honra, tudo igualzinho. Deus os criou à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Entretanto, na organização da sociedade, da família e da igreja, Deus deu papéis diferentes. Então, ao homem foi dado a posição de cabeça, de liderança, e da mulher para ser a sua ajudadora, a sua companheira, que está como que diante dele. Isso não significa que o homem é superior à mulher, como também não significa que o pai é superior ao filho. Apenas eles se organizaram em sociedade. Deus organizou o homem e a mulher em sociedade, em igreja, em família, e a cada um deu uma função diferente. Então, essa posição que eu estou dizendo para vocês, ela se chama complementarista, que o homem e a mulher se completam, eles têm papéis complementares. A posição diferente dessa é a igualitarista, que diz que não tem realmente diferença nenhuma, mesmo em termos de função na igreja, na família e na sociedade. Veremos isso mais adiante. Mas isso aqui são algumas observações que eu creio que são importantes. Quais são as implicações desse princípio do verso 13 que o apóstolo Paulo coloca aqui e que nos foge um pouco o entendimento? Mas eu vou dizer como ele diz. Quais são as implicações? Ele disse no verso 13: quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Aí vem as implicações. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Se o homem é o cabeça da mulher, então se ele vai orar com a cabeça coberta, Paulo entende que ele está desonrando a sua função. Está desonrando a sua função, que é ser cabeça. Portanto, o homem, no culto, ele não deveria orar, profetizar com a cabeça coberta, porque isso misturaria ou confundiria essa relação que ele acabou de dizer. O homem é o cabeça da mulher. Cabeça representa isso. Então, não cobre. O homem não cobre. Já no caso da mulher, verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Como se tivesse rapada. Os estudiosos têm quebrado a cabeça para entender qual a relação entre rapar a cabeça e orar sem véu aqui. O que é que Paulo quis dizer com isso? Só se Paulo quis dizer que o cabelo longo da mulher é uma espécie de véu natural. Se a mulher não vai usar o véu, é a mesma coisa dela ter a cabeça raspada. E alguns sugerem, e isso sem muito fundamento, que quem usava a cabeça rapada lá em Corinto eram as prostitutas dos templos pagãos. Mas eu já procurei fundamento para isso em livros e comentários e eu não encontrei com certeza de que esse era o caso. Mas alguns estudiosos dizem que essa era a razão que Paulo está usando esse argumento, porque de outra forma ele fica sem sentido. A não ser que Paulo, como eu disse, considerasse que o cabelo da mulher era uma espécie de véu natural. E que se a mulher então não quer usar o véu, é a mesma coisa de rapar o cabelo. Por que ela não faz isso? Inclusive, ele vai dizer isso mais adiante aqui, não é? A mulher desonra a sua própria cabeça porque é como se a tivesse rapada. A consequência aqui do verso 6, mais uma, ainda nessa mesma linha, né? Meio que irônico. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça.
A gente não entende, como eu disse, bem esse argumento do apóstolo Paulo. Pode ser o argumento da mulher careca que era prostituta, pode ser por isso. Como eu disse, a gente não sabe todas as coisas. Pode ser porque ele achava que a mulher, que o cabelo era como um véu natural. Então, qualquer que seja a argumentação, o apóstolo Paulo quer dizer aqui para a mulher, para todos os efeitos, você deveria usar o véu, porque o véu representa essa orientação que nós recebemos e que está enraizada na própria Trindade. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Na cultura oriental daquela época, esse relacionamento era demonstrado, evidenciado pelo uso do véu para as mulheres e pelo não uso de alguma coisa para cobrir a cabeça pelo homem. Fazer diferente seria desonrar a própria cabeça e, portanto, misturar as posições. Esse é o primeiro argumento dele, o argumento teológico. Note que é baseado na própria Trindade e que não é um argumento que tem raiz cultural, mas a raiz é a doutrina da Trindade. A aplicação, sim, é cultural. Depois tem um princípio escriturístico, que está aí do verso 8 a 12. Aqui Paulo tem em mente o relato da criação do homem e da mulher em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Primeiro, Paulo tira um argumento da procedência da criação. Está aí no verso 8. Ele diz assim, a partir do verso... Eu esqueci de falar do verso 7, por favor, voltando só um pouquinho, né? O verso 7 ele dá razão para toda aquela argumentação, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Claro que a mulher é feita à imagem e semelhança de Deus, mas na sequência da criação, o homem foi feito primeiro à imagem e semelhança de Deus e a mulher foi tirada do homem. O homem foi feito diretamente por Deus do pó. A mulher agora foi tirada do homem. Então, nesse sentido, o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem. Mas como o homem é a imagem de Deus, é claro que ela é também a imagem e semelhança do homem. Então, Paulo quer preservar isso aqui, que ele vai explorar no verso 8. Ele diz assim: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. É verdade, o homem não foi feito da mulher. O relato da criação é muito claro. Deus primeiro fez o homem do pó da terra, depois deu um sono nele, não é? E o homem dormiu, primeiro caso de anestesia, Deus abriu a costela e tirou a mulher, não é? E tirou a costela e dela fez uma mulher que levou ao homem, que disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Paulo vê nisso já uma indicação dos papéis diferentes. Quem foi feito primeiro? O homem. Então, ele é o cabeça, porque ele foi feito primeiro. A mulher foi feita em seguida, né? Tem muitas piadas, né, relacionadas com isso aqui, né? Tipo assim, a mulher vai dizer assim, é claro, né? Primeiro Deus fez uma tentativa, não deu muito certo, aí depois a mulher é obra perfeita, né? É obra consumada, e por aí vai. Há quem diga, né? Eu tendo a concordar com isso aí também, não tenho dúvida não. Aí depois o outro argumento é baseado no propósito, que está aí no verso 9, olha como Paulo diz, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Qual foi o argumento de Deus para usar a mulher? Criar a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que esteja diante dele, que seja igual a ele, ou seja, a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Então, Paulo vê nisso também mais uma indicação de que o homem é o cabeça da mulher, que ao homem foi dado o papel de autoridade e da mulher de submissão. É a interpretação que ele está tirando lá do relato da criação. Conclusão de Paulo, depois de usar essas duas passagens, a conclusão dele no verso 10. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Um sinal de autoridade quer dizer um sinal de que ela está debaixo de autoridade. É isso que significa. A mulher deve trazer um sinal de que ela está debaixo de autoridade na igreja. Que sinal era esse naquela época? O véu.
Era sinal de que ela estava debaixo de autoridade. Agora, o que é mais enigmático aqui é essa expressão de que Paulo diz aqui, por causa dos anjos. Ela tem que trazer um sinal de que está debaixo de autoridade por causa dos anjos. Existem duas interpretações, existem muitas, mas duas eu creio que são dignas de menção aqui. A verdade é que a gente não sabe bem ao que Paulo se referia exatamente. Mas alguns estudiosos dizem o seguinte, que Paulo era rabino. E há uma interpretação rabínica de Gênesis capítulo 6, interpretação muito antiga, que diz que os anjos de Deus, os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens, os anjos viram as mulheres, se apaixonaram pelas mulheres, casaram com elas e de lá vieram os gigantes, os nefilim. Já ouviram essa história? É uma interpretação rabínica muito antiga e que está num dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, é o primeiro livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque que fala disso. E a interpretação rabínica é que os anjos foram atraídos pelos longos cabelos femininos. Foi isso que atraiu os anjos a descer e ter relações com as mulheres, ficaram atraídos pelos cabelos femininos. É claro que para nós essa interpretação não faz muito sentido, né? Os anjos não são passíveis de desejos sexuais ou de vontade sexual, uma vez que eles não têm corpo, e o próprio Jesus diz que eles não casam nem não se dão em casamento, não é? Mas é uma interpretação de um livro apócrifo, é defendida por gente boa hoje em dia. Alguns rabinos tinham essa interpretação. Então, Paulo era rabino, conhecia essa interpretação, e aí, se é o caso, Paulo estava dizendo o seguinte: minha irmã, você conhece aquela história dos anjos descendo do céu à terra para ter relações com mulher por conta dos cabelos, então use o véu. Só por precaução, vai ver que de repente tu abre o olho e tem um anjo desse tamanho ao teu lado aí, tu não vai querer, né? Usa o véu. Então, alguns chegam ao ponto de dizer que o apóstolo Paulo está usando esse tipo de argumento aqui. Paulo é bem mais sofisticado do que isso, né? E Paulo sabe que a interpretação rabínica e a interpretação do judaísmo é boa parte falaciosa. O tempo todo Paulo está reclamando dos judeus que eles interpretam o Antigo Testamento errado, interpretam a palavra de Deus errado. Especialmente na segunda aos Coríntios, capítulo 3, Paulo fala inclusive que quando eles leem o Antigo Testamento, eles têm um véu que impede que eles vejam o sentido do Antigo Testamento. Então, um exegeta experiente, né, já acostumado com as estripulias exegéticas dos rabinos do primeiro século, que era o apóstolo Paulo, ele não iria usar esse tipo de argumento, né? Depois de ter usado argumentos tão elevados como a doutrina da Trindade, o relato da criação, ele agora vai apelar para uma tradição rabínica duvidosa. Não, o mais provável é que Paulo está se referindo ao fato de que anjos, eles estão presentes no culto. Anjos estão a serviço de Deus, para servir aos santos. O autor de Hebreus se refere aos anjos como espíritos ministradores que foram enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. O argumento então seria esse: se você não quer usar o véu em respeito aos homens, pelo menos lembre-se que há anjos presentes entre nós. E pelo menos isso deveria levar você a algum tipo de modéstia ou de tentar obedecer ou respeitar essas criaturas que são mais poderosas e mais gloriosas do que nós. Então, essa seria, de todas as interpretações, a menos complicada. Não estou dizendo que resolve tudo, mas é a menos complicada e a que eu acho que a gente pode adotar sem muita dificuldade. Então, pelo menos por causa dos anjos, usem o véu. Já que vocês não querem usar por conta das autoridades, então, pelo menos por conta dos anjos. Essa seria a interpretação. Vamos agora para o terceiro princípio, que é o princípio da natureza, do verso 13 a 14. Julguem entre... Sim, Paulo aqui faz uma ressalva importante, não posso pular isso aqui. 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Paulo... arguto, né, como ele percebe que alguém pode usar todos os argumentos que ele vem usando até agora para oprimir as mulheres. A doutrina da Trindade,
o relato da criação, e agora toda essa argumentação sobre honrar e desonrar a cabeça. Então, alguém pode chegar e dizer, realmente a mulher é inferior e o homem tem que dominar sobre ela. E Paulo então faz uma ressalva. Ele diz, entretanto, apesar de tudo que eu disse, no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Nós precisamos um do outro. E ele diz um caso. Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. Não tem nenhum homem, depois de Adão, que não tenha nascido de mulher. Na verdade, por isso, Adão é o único que não tinha umbigo. De Adão para cá, todos nós temos umbigo. Exatamente porque nascemos de mulher. E o umbigo é um sinal disso. É para deixar a gente no nosso devido lugar. Na hora que você pensa assim, eu não preciso, eu sou mais, olhe para o seu umbigo. Não é? E você vai ver que você procede de uma mulher. Então, assim como a primeira mulher foi tirada do homem, todos os homens, a partir daí, eles vieram de uma mulher. Paulo está dizendo isso para lembrar de que, diante de Deus, nós somos iguais. Temos funções diferentes, como ele explicou. Há funções diferentes, há funções distintas. Mas essas funções se complementam. Não quer dizer que o homem é superior à mulher e que a mulher é inferior ao homem. Apenas eles têm papéis distintos, papéis diferentes. A mulher tem que ser honrada, ela tem que ser respeitada, e o papel dela tem que ser cumprido com alegria. Da mesma forma, o homem deve entender também seu papel de protetor, seu papel de líder e de abençoador. No casamento, eu sempre digo, é muito bom você se submeter a quem ama você, e é fácil amar quem se submete. Então, um complementa o outro e o casamento vai bem. Na igreja, da mesma forma. Se todos nós soubermos o nosso papel, a igreja funciona direitinho e vai em frente para a glória de Deus. Agora, caminhando para o fim. Meu Pai do céu, eu já corri demais. Agora já foi. Vamos lá. Princípio, não vamos ter pergunta, né? Que pena, né? Vocês têm tantas dúvidas aí. O princípio da natureza, de 13 a 15. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. A grande dificuldade aqui é entender o que é que Paulo quer dizer com natureza. Não ensina a natureza que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Se um homem e uma mulher raparem o cabelo no mesmo dia, eles crescem na mesma velocidade. Então, em termos de natureza, a natureza não favorece o cabelo comprido ou o cabelo mais curto. Então, Paulo não deve estar usando natureza aqui no sentido da fisiologia, mas no sentido do costume, no sentido da prática ou da observação. Se a gente entender nesse sentido, então fica claro. Paulo diz assim, olhem ao redor, olhem aí para a cultura, olhem para o mundo onde vocês estão inseridos. Qual é o natural? Que o homem tenha o seu cabelo curto e que a mulher use o cabelo comprido. Era essa a prática, havia exceções, naturalmente. Mas geralmente a mulher tinha o cabelo comprido e o homem cortava o cabelo. Como eu disse, podia haver exceções, mas o natural era isso aí. Então, é a isso que Paulo está apelando, como que dizendo assim, o costume da cultura de vocês corrobora com o que eu estou dizendo. É mais uma evidência daquilo que eu estou dizendo, de que a mulher tem esse véu natural, que é o cabelo comprido, e que o homem, usando o cabelo curto, ele não precisa de véu, que, aliás, usar o véu seria uma desonra, seria uma confusão dos papéis que Deus determinou para cada um. E, tratando-se da mulher, o cabelo comprido é uma glória, mas para o homem seria desonroso, pelo menos naquela cultura. Hoje em dia, na nossa cultura, não tem... E já esse argumento não se usa, né, na nossa cultura, porque ela é bastante diferente. Tem mulheres, santas mulheres piedosas, que têm o cabelo curto, e tem gente crente que tem o cabelo comprido. Um dos homens mais crentes que eu conheci na minha vida foi nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo o doutorado, homem de Deus, Steve DeMoss. Ele tinha um rabo de cavalo, né? Tinha um cabelo comprido, ele botava um rabo de cavalo. Homem crente,
eu trabalhei com ele durante um tempo. Ele tinha uma loja, tinha uma oficina de pintura, a gente pintou muita casa lá, e foi o que me sustentou durante um tempo lá, exatamente isso. E o dinheiro que ele ganhava na empresa de pintura, ele fazia casas na Uganda para crentes pobres. E viajava pelo menos 2 vezes por ano para a Uganda para pregar o Evangelho e construir casas para aquelas pessoas necessitadas lá na Uganda. Homem de Deus. Mas tinha um rabo de cavalo que vinha até aqui no fim das costas, não é? Então, hoje em dia, isso aí já não é mais... Mas na época de Paulo isso era argumento. É por isso que eu disse, a gente tem que notar o que é cultural e tirar o princípio eterno que vale para todas as culturas, todas as épocas. O último argumento de Paulo está aí no verso 16, que é o princípio do consenso. Ele diz aqui: mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. O costume aqui é da mulher orar sem véu. Se vocês querem discutir isso aí em Corinto, saibam que as outras igrejas não têm esse costume que vocês estão querendo introduzir, da mulher orar sem véu na igreja. Nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. Ou seja, em todas as igrejas que Paulo havia fundado, a mulher usava o véu na hora de orar e profetizar, porque naquela cultura simbolizava todo esse papel complementar que eu acabei de expor para vocês e que Paulo tão claramente explica a partir da doutrina da Trindade, relato da criação, do costume da época e agora do consenso das igrejas. Com tudo isso, Paulo quer dizer que a mulher deveria fazer o seguinte: conclusão, ela poderia profetizar e orar nos cultos desde que ela o fizesse com véu, porque o véu era sinal de que ela estava debaixo da autoridade e, portanto, em tudo ela deveria reconhecer que na igreja ela estava debaixo da autoridade cristã masculina. Deixa agora ir para aplicações práticas. Primeira delas, eu creio que a mulher pode participar sim do culto a Deus. Algumas igrejas não creem assim. E tem um papel bastante restrito para a mulher, não só no culto, mas na vida da igreja em geral. Mas eu creio que essa passagem, ela deixa claro que, na perspectiva do apóstolo Paulo, você vê que a bronca de Paulo aqui não é com a mulher orar e profetizar, mas é fazer isso da forma não apropriada e conveniente para a teologia e a cultura. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a mulher, quando participa, ela tem que sempre participar debaixo de autoridade. Eu não creio que mulheres devam pregar regularmente. Primeiro, é óbvio, não preciso nem dizer. Isso aqui é mais uma passagem para dizer por que é que nós não cremos que mulheres devam ser consagradas como pastoras ou como presbíteras. Porque se for pastor e presbítero, ela vai exercer autoridade, inclusive sobre os homens, sobre o marido, se o marido estiver na igreja, e reverte tudo isso. Então, ela quer dizer que ela não pode falar na igreja? Eu creio que ela pode falar na igreja, mas debaixo da autoridade do seu pastor. Vai falar, vai trazer uma palavra, ela pode fazer isso, mas o que é que você vai ensinar? Então, debaixo da autoridade do seu pastor, do conselho da igreja, da autoridade que a sua igreja, a sua denominação usa, a mulher, ela pode trazer, pode profetizar. Profecia aqui entendido como trazer uma palavra para a vida da igreja. Não vejo dificuldade nisso aqui. Uma outra conclusão aqui é que, à luz do que nós vimos aqui, eu diria o seguinte: se a sua igreja quer usar o véu, quer que as mulheres usem o véu, eu não vejo problema. Desde que você não queira dizer que isso é por motivos bíblicos. E desde que você não julgue as igrejas que não usam véu. Porque o problema de quem usa o véu hoje, no contexto brasileiro, infelizmente, é que acham que isso é um mandamento bíblico. Não é um mandamento bíblico, é uma expressão cultural do Antigo Oriente para o princípio bíblico. O princípio é que a mulher deve viver, portar-se e exercer seus dons na igreja debaixo de autoridade. Na nossa cultura, o véu não representa isso. Não representa isso. Mas se a sua igreja quer usar o véu, use. Mas apenas não diga que é um mandamento bíblico e não julgue as outras igrejas onde a mulher não usa o véu. Não usa o véu. Quarto, a liberdade que nós temos no Espírito e o fato de que as mulheres receberam dons espirituais semelhantes aos dos homens,
na cabeça do apóstolo Paulo não termina essa diferença de papéis diferentes, porque às vezes as mulheres dizem assim, o argumento é esse, não é? Mas eu tenho os mesmos dons do homem, e de fato eu conheço mulher que fala melhor do que determinados pastores. Mas o fato de que você recebeu dons espirituais não quer dizer que você tem que ser consagrada pastora ou presbítera para exercer. Você pode muito bem exercer os seus dons sem estar numa posição de autoridade, uma posição de autoridade. E a última coisa aqui, eu queria lembrar, que essa posição, ela tem que ser bem entendida e não deve ser distorcida, porque o pessoal que é contra essa posição já vai dizendo assim, essa posição é uma posição machista. Não é machista. Na verdade, é uma posição que, para a época do Antigo Oriente, é uma posição libertadora. Uma posição libertadora, não é uma posição machista. É uma posição que oprime a mulher. Não oprime a mulher coisa nenhuma. Oprimir a mulher é dar a ela uma função para a qual ela não foi feita. É isso que é oprimir a mulher. Mas se nós ocupamos os nossos devidos lugares, isso é liberdade. Isso é liberdade e alegria. Aí o pessoal vem dizendo, não, mas isso aí, você está dizendo isso por conta que você não sabe o que é que tem. Eu sei de muitas igrejas onde pastor bate na mulher, presbítero bate na mulher. Denuncie. Lei Maria da Penha. Eu sou o primeiro a dizer, marido que bate na mulher tem que ser denunciado. Se for pastor, tem que sair do ministério. Tem que ser preso e responder por isso. Tem que ser preso e responder por isso. Claro, quem é que é a favor de violência no lar? Às vezes as pessoas dizem isso, né? Porque a gente é contra a ordenação feminina, já vai para o outro lado, dizendo, então se é a favor da violência das mulheres, você estima. De jeito nenhum. Tem gente que enxerga o mundo só preto e branco, né? Entre preto e branco existe uma larga zona aí de nuances. Eu sou a favor, aliás, eu sou contra a ordenação feminina e sou contra a violência doméstica, eu sou contra a opressão das mulheres e qualquer outro tipo de abuso que vá contra os princípios da palavra de Deus. Então não vamos confundir as coisas, mas vamos fazer como a Bíblia manda, é liberador, tanto para as mulheres como para os homens. Amém, gente? Confira e veja outros vídeos como esse.